28 de maio de 2024, terça-feira da 8ª semana do tempo comum. Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meus queridos filhos e filhas, muito bom dia, vos saúdo com a paz de Jesus. Terça-feira. E hoje nós vamos nesta manhã refletir a leitura da primeira carta de São Pedro, hoje o capítulo 1, versículos do 10 ao 16. Caríssimos, esta salvação tem sido objeto das investigações e meditações dos profetas. Eles profetizaram a respeito da graça que vos estava destinada. Procuraram saber a que época e a que circunstâncias se referia o Espírito de Cristo que estava neles, ao anunciar com antecedência os sofrimentos de Cristo e a glória consequente. Foi-lhes revelado que não para si mesmos, mas para vós, estavam ministrando essas coisas que agora são anunciadas a vós por aqueles que vos pregam o Evangelho, em virtude do Espírito Santo enviado do céu. Revelações essas que até os anjos desejam contemplar. Por isso, aprontai a vossa mente, sede sóbrios e colocai toda a vossa esperança na graça que vos será oferecida na revelação de Jesus Cristo. Como filhos obedientes, não modeleis a vossa vida de acordo com as paixões de antigamente, do tempo da vossa ignorância. Antes, como é santo aquele que vos chamou, tornai-vos santos, também vós, em todo o vosso proceder, pois está na Escritura: sede santos, porque eu sou santo. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Meus queridos, ao longo dessa semana nós estamos acompanhando a primeira carta de São Pedro. É uma questão necessária nós conhecermos um pouquinho um contexto histórico em que a carta foi escrita. São Pedro, mais ou menos, ele vai ser assassinado, morrer, ser martirizado no ano de 67. Então as cartas atribuídas a São Pedro devem ter sido escritas mais ou menos no ano de 64, um pouquinho antes dele ser martirizado. Provavelmente Pedro não foi quem escreveu, ele tinha o seu chamado amigo próximo, que era nada mais, nada menos do que o evangelista Marcos. Então provavelmente os textos de São Pedro foram escritos pelo evangelista Marcos. A linguagem das cartas de Pedro ela é muito similar à linguagem do Evangelho de Marcos. Provavelmente foi São Marcos quem escreveu, como também o próprio Evangelho. Alguns estudiosos dizem que foi Pedro quem descreveu, narrou, e Marcos foi escrevendo. Nós não sabemos precisamente se essas questões de fato consistem da realidade, mas são especulações, para a gente entender um pouquinho o contexto da carta. Pedro, da mesma forma que Tiago, ele vai endereçar as suas cartas para os chamados cristãos da diáspora. Com a perseguição romana, os cristãos lá do miolinho, da Terra Santa, da Palestina, eles se espalham por toda a região vizinha, a região da Ásia. E é para essas comunidades que Pedro vai escrever, como também semana passada Tiago. Agora a linguagem um pouquinho de Pedro é uma linguagem de maior esperança, de bom ânimo, para fazer aquelas comunidades que se espalharam e que encontraram territórios totalmente diferentes da sua cultura, das suas práticas religiosas. Pedro vai estimulá-los, na esperança, no bom ânimo, para que eles não desistam dos valores ensinados por Jesus Cristo, dos hábitos e práticas que se tornaram próprias dos cristãos, que eles permanecessem unidos a Cristo e à igreja e não desistissem. Esse é o objetivo da carta, das cartas de São Pedro para essas comunidades espalhadas. É muito interessante. E aí
A gente agora vai meditar um pouquinho o texto de hoje. Pedro, ontem, na leitura de ontem, ele terminou falando da salvação. A salvação é a nossa meta última para a nossa vida. Nós queremos habitar o céu, não é verdade? E aí hoje Pedro começa dizendo assim: essa salvação tem sido objeto de investigações e meditações de todos os profetas. Ou seja, tudo o que foi escrito, tudo o que foi refletido, tudo o que é realizado pelos cristãos consiste nada mais ou nada menos como a posse desse último objeto, que é a salvação. E não é verdade, minha gente? Olha, qual a finalidade de ser igreja? Qual a finalidade de fazer penitência? Qual a finalidade de você renunciar tantas facilidades que nós vemos que do mundo batem às nossas portas? Qual a finalidade de muitas vezes levar uma vida, uma escolha de vida que muitas vezes consiste de abdicações, de renúncias? Qual a finalidade se não a posse do reino do céu, se não entrar na vida de Deus, se não ser salvo, né? Aquela coisa, né? Se o objetivo que eu tenho não é maior do que os meus esforços, eu não faço esforço. Por isso que eu sempre falo, né? Se a gente não se esforça nas coisas de Deus, é porque nós não amamos a Deus acima de todas as coisas. Eu sempre falo isso, né? Quando eu falo da Eucaristia, quando eu falo de não perder missa dominical, por exemplo. Se eu não vou à missa e vou fazer outra coisa, né? Eu sempre dou esse exemplo. Quer dizer o quê? Que eu coloquei aquela coisa aqui no lugar de Deus, no lugar da Eucaristia. Ou seja, Deus não é, a prioridade, Deus não é o objeto mais essencial na minha vida ainda, né? E é disso que está falando São Pedro nessa carta, no relato da carta de hoje, né? O objeto principal da nossa vida é nós morarmos em Deus, é ser salvo, é a salvação. Então, é sobre isso que toda a Escritura vai falar, os profetas. Não tem outro objetivo, né? Por que a igreja anuncia o Evangelho? Né? Por que toda a proposta dos sacramentos da igreja, as devoções, todo o arsenal espiritual da igreja? Por que tudo isso? Para que a gente possa permanecer em Deus nesse mundo e ao termo da nossa vida, estando em Deus, morrendo em Deus, nós possamos ser salvos, habitar no santuário do céu, na eternidade junto de Deus. Não tem outro objetivo. E aí, Pedro continua na carta, e ele vai dizer, é para esse objetivo que tudo foi revelado por Deus. Por que Deus ele vai se mostrando, Deus vai mostrando o seu projeto? Por que Deus envia o seu filho e o seu filho passa por um cenário, pode ser, na visão de muitas pessoas, um cenário de destruição, um cenário de fracasso, mas por que Deus permite seu filho passar por esse trajeto? A gente às vezes tem que se perguntar. Jesus não podia ter, aliás, o Filho Eterno não podia ter vindo a esse mundo, na pessoa, na humanidade, Jesus de Nazaré, e realizada, instaurada a salvação do gênero humano, sem essa humilhação de cruz? Não podia ter sido feito de outro jeito? Por que o sofrimento? No fundo, Deus ele vai mostrando como deve ser o caminhar humano. E seu filho ele assumiu a condição humana e viveu em tudo aquilo que nós devemos viver, inclusive o enfrentamento do sofrimento. Por isso que Pedro está falando assim, Deus ele permitiu, né? Ele revelou como as coisas elas devem se desencaminhar, se encaminhar, perdão, até o curso final, que é a entrada no reino de Deus, né? E aí ele diz assim: por isso aprontai a vossa mente, sede sóbrios e colocai toda a vossa esperança na graça que vos será oferecida na revelação de Jesus Cristo. Ou seja, que os vossos pensamentos, que os vossos anseios, tudo o que vós fizerdes, tudo isso seja colocado, projetado na pessoa de Jesus, que é o nosso fim último, né? Se eu trabalho por quê? Para eu ganhar o fruto do meu trabalho, para poder ter o sustento, meu sustento, da minha família. Para quê? Não para gozar dos prazeres desse mundo como fim último,
mas para que eu possa, caminhando nesse mundo, correr ao encontro daquilo que vem depois, que é o céu. No fundo, Pedro está falando o quê? Minha gente, apronte, não, apronte a vossa mente, sejam sóbrios e esperançosos naquilo que não vai passar, que é o céu. Tudo que fizermos, as nossas decisões, os nossos anseios, nossos desejos, nossos projetos, as nossas metas, você que está começando o seu dia nesse momento, que está no trabalho, que já está na lida, que já está na correria, que tudo o que você for fazer, você consagre a Deus e diga assim: Senhor, que tudo isso que eu estou a fazer possa colaborar com a minha entrada no céu. No fundo é isso. A vida, ela ganha sentido pleno quando ela nos leva no caminho do céu. Porque senão ela perde o sentido, minha gente. Ela perde o sentido. Por isso que ele vai dizer no versículo 14 hoje: como filhos obedientes, não modeleis a vossa vida de acordo com as paixões de antigamente, no tempo da vossa ignorância. No fundo, a gente não deve fazer uma leitura desse versículo, uma leitura moralista. Por que, minha gente? O moralismo, ou seja, sabe aquelas regras pesadas que ninguém consegue viver e que não produzem fruto de conversão em nós, né? E geralmente quem é moralista leva uma vida totalmente pervertida, desvirtuada. Vamos interpretar esse versículo que acabei de mencionar, cheio de leveza e de maneira prudente, coerente com o nosso modo de viver, né? Olha só: como filhos obedientes, não modeleis a vossa vida de acordo com as paixões antigamente, no tempo da vossa ignorância. Pedro está falando o seguinte, minha gente, né? Às vezes tem gente que lê esse trecho já coloca como se fosse um trecho de conotação sexual também. Mas no fundo ele está dizendo o quê? Nós precisamos aprender a viver de maneira equilibrada. De maneira equilibrada. Isso é ser santo. Por isso que depois ele vai falar: tornai-vos santos como Deus é santo em todo o vosso proceder. Né? E ser santo, que é a proposta conclusiva do texto de hoje, é você viver equilibradamente em todas as dimensões da sua existência. Né? Não é só questão sexual, como também, com toda certeza, mas os nossos relacionamentos interpessoais. Nós vivemos em santidade no nosso modo de nos relacionarmos uns com os outros. Somos pacíficos, educados, sóbrios, assertivos em nossas palavras, tranquilos, serenos. Nós somos decididos, né, pela paz. Nós estamos sempre prontos a resolver os problemas da melhor maneira possível. Ou a gente tem sido estourado, precipitado, né? Ou a gente tem sido arrogante, insolente, prepotente, egoísta. Eu só quero o que eu quero, eu só quero que seja feito o que eu quero. Eu não sei escutar, eu não sei trabalhar em grupo, eu não sei trabalhar em comunidade, eu não sei escutar opiniões alheias, opiniões dos outros e poder considerá-las. Será que é legal isso? Se não é, eu sou uma pessoa unilateral, uma pessoa inflexível. Como eu e como nós temos sido, né? Porque, minha gente, eu posso levar uma vida de abstinência ou de continência afetiva e as outras dimensões da minha existência estarem todas desordenadas. Não adianta nada, né? Então, santidade é você viver um equilíbrio em todas as suas dimensões que constituem o que você é. O relacionamento, o seu relacionamento com Deus. Você é uma pessoa orante, você reza, você conversa com Deus, você pratica, você se diz católico, pratica o básico, que são os mandamentos da igreja, né? Você está presente diante de Jesus por meio dos sacramentos. Enfim, né? O que mais eu tenho que ser santo? Também no equilíbrio no meu relacionamento comigo mesmo. Eu cuido de mim, eu cuido da minha saúde, né? Eu tenho o meu tempo para cuidar de mim, né? Eu aceito as minhas imperfeições
de modo a aceitá-las, a procurar evoluir em meio a elas? Ou eu sou uma pessoa que não aceita a mim mesmo, não me amo, não aceito minha história, tenho ojeriza daquilo que eu sou? Pois é. Então, a gente vai percebendo, minha gente, que ser santo é uma arte. No fundo, é uma arte. Por quê? Ser santo é ser feliz, no fundo, minha gente. E eu não estou falando de felicidade, da felicidade efêmera pregada pelo mundo, prazeres que hoje você tem, amanhã não. Eu estou falando de pessoas realizadas interiormente. Sabe aquela pessoa que ela é feliz do jeito que ela é feliz com o que ela tem, que ela é feliz com ela mesma? É isso, né? Viver equilibradamente em todas as dimensões, em todas as dimensões. Se nós vivermos a santidade, um equilíbrio perfeito neste mundo, minha gente, né? O céu está garantido. Por quê? Porque nós não teremos apego às coisas do mundo, né? Porque também nós saberemos os nossos limites diante das coisas do mundo, e porque os nossos olhos estarão sempre em Deus. Isso é ser santo. E a gente vai, quando a gente vai tomando um novo modo de enxergar a santidade, a gente vai percebendo que, enquanto nós estivermos aqui, né, nós teremos imperfeições, não é verdade? Pecados. Só que a gente vai enxergando a questão da santidade de maneira diferente, e a gente vai percebendo que a santidade é acessível a mim, sim. Eu posso ser santo, eu posso caminhar num caminho de santidade, mesmo diante das minhas imperfeições, que vão, ao longo da minha vida, me fazendo amadurecer, me fazendo me corrigir, me fazendo entrar na vontade de Deus. Eu posso provar da santidade, sim. Não é algo longe de mim, né? Então enxerguemos hoje a santidade, que é o único caminho para a salvação eterna, né? A qual Pedro começou falando no texto dele de hoje. Enxerguemos a santidade como alguma coisa acessível. É possível ser santo, enxerguemos a santidade com leveza, né? Essa é a vontade de Deus. E que Deus nos ajude ao longo da nossa caminhada. No fundo, minha gente, a gente sabe na gente o que é imperfeição, o que precisa ser modificado, o que precisa ser amadurecido, o que a gente precisa viver melhor. Todos nós sabemos, é um processo, né? Então respeitemos esse processo em nós e também nos outros. Quando eu percebo fragilidades em mim, eu paro de ficar apontando, julgando as imperfeições no próximo. Então que Deus nos ajude nesse bom propósito, e vivendo o projeto de Deus nesse mundo, nós assim, ao término da nossa vida, entremos todos na vida de Deus. O reino dos céus é algo tão bom, minha gente, tão bom. A felicidade dos céus é algo tão grandioso que nós nunca experimentamos esse mundo. É algo bom. Vale a pena esperar por isso, vale a pena caminhar para isso. Que Deus nos ajude. Força e coragem. Uma excelente e abençoada terça-feira. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. E lembremos-nos sempre, Deus está no comando de tudo.